1993. O lançamento de Kirby's Dream Land tinha sido um sucesso e agora era hora de soltar uma segunda bomba. A HAL Labs mais uma vez ativou a grande mente de Masahiro Sakurai, para que mais um jogo fosse feito na expectativa de atender a demanda do estúdio. Nosso grande japa então botou a mão na massa e começou a produção do próximo grande hit da série. O primeiro título tinha saído para um console portátil limitado, só que dessa vez eles queriam atingir um outro nível de audiência. Queriam um jogo para um console maior, mais poderoso, um que já estava ali no mercado há um tempo e tinha ganhado bastante visibilidade e popularidade. O Nintendinho. Sim, em pleno 1993, com o Super Nintendo já na ativa há 2 anos, todas as franquias migrando para o console novo e os caras estavam desenvolvendo um game para o sistema anterior. Mas eu não posso culpar eles muito porque, pelo que eu li nas minhas pesquisas, a HAL estava passando por uns perrengues e eles precisavam lançar esse jogo logo. Por isso o Nintendinho foi escolhido, ia ser bem mais fácil e rápido fazer um jogo para ele. Sinceramente, qualquer coisa é melhor do que aquele tijolo monocromático que é o Game Boy, e com certeza os anos de experiência com o NES refletiriam na qualidade de qualquer jogo que tentassem fazer para ele a essa altura do campeonato. Agora, se esse é o caso de Kirby's Adventure, nós vamos descobrir nesse vídeo. Estamos de volta em Dreamland, a terra da brisa, mas as coisas não parecem estar muito normais por lá. Um dia o povo de Dreamland percebe que algo terrível estava acontecendo. Eles não conseguem mais sonhar. Quando chegam a fundo da situação, descobrem o porquê. O rei DDD estava fazendo meme de novo. Existe um lugar mágico chamado de a Fonte dos Sonhos, que é o que permite os moradores de Dreamland sonharem em paz. Mas o rei DDD estava nadando por lá. Não só isso, mas ele também roubou o Star Rod, a varinha mágica que dava energia para a fonte, e quebrou ela em 7 pedaços, entregando cada um para os seus comparsas. Assim, Kirby mais uma vez arregaça as mangas e parte em uma viagem por toda a Dreamland para derrotar os comparsas do Rei DDD, consertar o Star Rod e restaurar a Fonte dos Sonhos. Um prato cheio para uma aventura colorida. Literalmente colorida. Nada mais daquela paleta de cores de filme dos anos 30, agora nós estamos no Nintendinho, e o Kirby finalmente pode vestir sua icônica cor rosada, o que por incrível que pareça gerou preconceito em cima do personagem. Se você me falasse que existem pessoas que realmente evitam a franquia por conta da cor do bichão, eu falaria que você tá delirando, mas eu não vou, porque eu realmente já vi pessoas que pensam assim. Lá quando eu tava no ensino fundamental 1, os meus colegas falavam mal do Kirby o tempo todo só por ele ser rosa e ainda tiravam do cu que por causa disso ele era gay. Crianças dos anos 2000 eram idiotas. Eu me perdi um pouco do foco. Bem, traduzindo a história do jogo para a linguagem de gameplay, nós temos de atravessar 7 mundos com um boss no final de cada um. Esse boss sendo um dos tais comparsas do Rei DDD. Cada mundo é dotado de 5 ou 6 fases, tornando esse jogo aqui bem maior que o anterior. Tá aí algo que esse jogo ganha do primeiro logo de cara, ele tem bem mais conteúdo. Cada mundo também foi dado um nome composto por 2 palavras com a mesma letra inicial. E se a gente pegar a letra de cada mundo, nós chegamos na palavra Vibgyor, que é uma homenagem ao cientista francês Claude Vibgyor, responsável pela... Tá bom, eu tô brincando. Na verdade, isso aqui não é uma palavra, e sim as iniciais em inglês das 7 cores primárias do arco-íris. Putz, eles tinham razão, Kirby realmente é gay. O gameplay do jogo anterior ainda tá 100% presente aqui. Você anda, pula, flutua, e quando vê um inimigo na frente é só chegar e dar aquela tragada. Tudo que o jogo passado introduziu tá presente e intacto aqui. Dito isso, eu quero já introduzir Kirby's Adventure dizendo que ele é o jogo mais importante da franquia até hoje. Ele pode não ter sido o primeiro, mas foi ele que estabeleceu a fórmula principal que a série usa até os títulos atuais. Muitas adições significativas foram feitas aqui para que esse jogo fosse a base do que os próximos seriam. Kirby's Dream Land até foi o primeiro, mas eu não culpo quem considera que a série começou de verdade aqui no Kirby's Adventure. Vamos começar falando da adição mais importante de todas. O que o Kirby está fazendo com esse objeto perigoso e afiado nas mãos?
Se você já era familiarizado com a franquia antes de assistir à análise do primeiro jogo que eu fiz, deve ter ficado meio confuso, pois notou que estava faltando alguma coisa nele, um poder pelo qual Kirby é muito conhecido, né? Em Kirby's Dream Land, depois de absorver os inimigos, você tinha a opção de engolir eles, mas isso não tinha propósito algum naquele jogo. Já no Kirby's Adventure, viu um inimigo com um ataquezinho da hora, é só abocanhar, mandar a goela abaixo e babum. Eu apresento a vocês habilidades de cópia, o poder icônico da bola rosa que fez sua primeira grande aparição aqui. Para explicar de forma melhor, cada inimigo que tem uma propriedade legal pode ser absorvido pelo Kirby e ao fazer isso, baseado no inimigo que foi engolido, ele obtém um ataque novo que substitui o seu movimento de sugar. Essas habilidades não são necessariamente permanentes. Em teoria você pode mantê-las para sempre, mas há forma de você perder elas. Por exemplo, quando você leva dano, o Kirby dropa a habilidade, e se não recuperar ela a tempo, ela some e você tem que pegar outra. Ou caso tu mesmo queira dropar ela, pode fazer isso apertando um botão. Existem no total 24 dessas habilidades e elas são uma expansão incrível do sistema de combate. Sakurai colocou as habilidades de cópia porque ele queria que o jogador tivesse mais liberdade e opções na forma como joga o jogo. Quer ficar com uma habilidade só pelo jogo todo? Você pode. Quer ficar trocando e alternando entre várias ao longo das fases? Você pode. Na real, se tu quiser jogar o jogo todo, inteiro, sem nenhuma habilidade, você também pode. O combate à moda antiga ainda está presente aqui. Como eles queriam agradar a audiência do jogo anterior, que curtiu sua simplicidade, eles resolveram manter aquele esquema de comer e cuspir inimigos e objetos como forma de ataque. Jogar o jogo dessa forma tem a sua vantagem e desvantagem. Por um lado, as estrelas causam bem mais dano que as habilidades de cópia, mas por outro, você fica dependente de ter que encontrar coisas para engolir e as boss fights ficam mais demoradas. Mas é claro que 95% das pessoas que jogam Kirby's Adventure preferem jogar com as habilidades e assim ir trocando entre elas e experimentando cada uma ao longo das fases. Várias delas são incríveis, como Fogo, Espada, Marreta, Ayrton Senna, Furacão Katrina, Hiroshima Nagasaki. O microfone do jogo passado que matava tudo na tela retornou como uma habilidade de uso limitado chamada de Mic. E é claro, como eu poderia me esquecer da melhor de todas. Já chegou o disco voador! Que transforma o Kirby na nave do ET Bilu e ele pode se movimentar livremente para qualquer direção e carregar um tiro poderoso. Mas essa habilidade em específico é rara e você não pode levar ela para fora das fases. Só que nem todas são uma maravilha, tem umas aqui que são bem podrinhas. Como por exemplo a pedra, que te transforma numa pedra. Luz, que é usada para acender duas salas escuras específicas. Tem também a bolinha de golfe, que é a habilidade perfeita, caso você queira se matar. Mas no meu caso eu fico tipo uns 1000 anos só tentando descobrir como sair do chão com ela. E por último, o Kirby baiano. Pois é, essa piada tinha graça em 2019. E o que essa aqui faz é botar o Kirby pra dormir no meio do trampo. Show de bola. Mas independente de quais são boas e quais são ruins, daqui em diante, habilidades de cópia são parte do básico em um jogo da franquia e estão permanentemente cravadas no DNA da série. O mesmo pode ser dito de uma outra coisa nova que esse jogo traz pra mesa. Minigames. Além das portas que te levam para fases, você também abre algumas que te levam para esses minigames. Você pode jogá-los entre uma fase e outra e ser recompensado com vidas extras caso consiga uma pontuação bacana. Esse jogo aqui tem 3 minigames. O primeiro é uma daquelas máquinas de garra, e pode apostar que ela é tão filha da puta quanto uma de verdade. O segundo é o Kirby Papaco, meu Deus, só tem comédia datada nesse vídeo. Aqui você fica frente a frente com o oponente para ver qual dos dois é mais rápido no gatilho. Muito bem, alfinete, a sua hora chegou. O terceiro e último é o Egg Catcher. Segure um botão para manter o Kirby de boca aberta e capturar o máximo de ovos que conseguir. Mas tome cuidado para não engolir nenhuma bomba. Esse aí eu nunca consegui ganhar. Esses minigames servem como uma pausinha divertida do jogo principal e são uma adição muito bem-vinda que traz bastante carisma ao universo da franquia. Isso me lembra que eu ainda não falei da apresentação.
E ela é simplesmente maravilhosa, para padrões de Nintendinho, é claro. Esse jogo tem os cenários mais vibrantes e coloridos de qualquer jogo que saiu para esse console, e o nível de detalhamento é o ápice do que o NES conseguia entregar. Eles colocaram muito esforço e carinho nesses gráficos para que Dreamland fosse esse lugar místico e cheio de vida. E ainda foram no nível de fazer coisas como a última fase do jogo, que é um tour por uma versão resumida do Kirby's Dream Land, usando até a estética monocromática do Game Boy e tocando um remix da primeira música que tocava lá. 2 jogos lançados e os caras já estavam fazendo fanservice. Podem ir se acostumando. Pelo fato desse jogo aqui ter saído tão tarde na vida do Nintendinho, ele desfruta de toda a experiência obtida com ele após vários jogos lançados em seus vários anos de existência. Os objetos e personagens têm bastante frames de animação, o que dá a eles um movimento bem mais fluido e detalhado. Na parte de músicas, as coisas também vão ótimas. A trilha sonora é o que você esperaria de um jogo dessa vibe, muito marcante e animada, e várias das suas músicas foram tocadas de fundo no decorrer desse vídeo. Eu falo sem medo, em termos técnicos, isso aqui é a elite da biblioteca do console. Os caras aproveitaram mesmo as capacidades do Nintendinho e foram muito ambiciosos. Ambiciosos até demais. De acordo com o que eu pesquisei, esse aqui é o jogo mais pesado do NES. E isso veio refletido em um problema. Em troca dessas animações e visuais, nós tivemos que sacrificar uma coisa importante: performance. O frame rate desse jogo é super inconsistente. Boa parte do tempo tá ok, tudo beleza, até um momento em que aparece coisa demais na tela ou animações muito pesadas e o FPS despenca. Não é algo que acontece demais a ponto de irritar ou ficar injogável, mas acontece com frequência o suficiente para eu ter que admitir que é um problema. E mais uma coisa, sou só eu que achei a física desse jogo um pouquinho datada? Tipo, não me leva a mal, ela funciona muito bem, mas para movimentos super precisos ela não é tão boa. Pra ser honesto, eu nem sei exatamente o que é, se é a física, os controles ou a movimentação, mas algumas animações têm bastante delay e às vezes quando eu preciso executar várias ações em sequência de forma precisa, tipo virar o Kirby para atacar ao contrário ou aterrissar e atacar logo em seguida, por exemplo, o comando acaba falhando ou atrasando e eu apanhei bastante por causa disso. Você sente os resquícios daquela clássica dureza de jogos do Nintendinho? Mesmo que esse jogo aqui em específico tente evitar ela ao máximo. Não sei se outras pessoas passaram por isso, mas é algo que acontece sempre que eu volto para esse jogo aqui. Se você tentar jogar ele num ritmo mais rápido sem saber o que te espera pela frente, você vai acabar se arrependendo. Por isso a minha dica é, jogue com cautela, vai com cuidado, pensa antes de fazer as coisas, senão você vai acabar se frustrando. Como eu já falei, o objetivo do Kirby é derrotar os capangas do Rei DDD para recuperar os pedaços do Star Rod. Um desses capangas, e o último que você enfrenta, é um personagem muito querido e conhecido na franquia, Meta Knight, o espadachim solitário. Ele fez sua primeira aparição nesse jogo aqui, já se mostrando um personagem bem intrigante. Ele te ajuda em algumas fases e em outras faz uns caras irem pra cima do Kirby como se ele quisesse te testar ou alguma coisa assim. Daí perto do final você duela com ele e curiosamente quando ele é derrotado, a máscara dele cai revelando um rosto muito parecido com o do Kirby, deixando muitas perguntas no ar. Até onde eu sei, não foi dada nenhuma pista do porquê ele se parece assim, ou pelo menos nenhuma que eu tenha conseguido encontrar. Depois de derrotar o Meta Knight, você finalmente chega na Fonte dos Sonhos e, como esperado, enfrenta o Rei DDD. Porém, quando ele é derrotado e o Kirby tenta restaurar a Fonte dos Sonhos, a gente descobre que, na verdade, o Rei DDD não é o vilão desse jogo. A fonte foi tomada por uma entidade maligna que queria usar do seu poder para fazer com que todo mundo em Dreamland tivesse pesadelos horríveis. Por isso, o DDD desativou a fonte, para prender a entidade dentro dela e impedir ela de agir. Quando o Kirby restaura a fonte, ele acaba sem querer soltando esse pesadelo. Então o que o Rei DDD faz é arremessar o Kirby junto com o Star Rod para que ele possa dar um fim no pesadelo. Isso culmina numa luta intensa contra a entidade na Lua
e quando ela é derrotada, o Kirby e o DDD finalmente podem religar a fonte e o povo de Dreamland pode voltar a sonhar em paz. Com isso, Kirby's Adventure chega ao seu fim. Caso você tenha conseguido encontrar e apertar todos os botões gigantes que estão escondidos em algumas fases do jogo, você libera um modo extra que, assim como no jogo passado, é feito para ser uma experiência mais desafiadora. Só que ele é executado de uma forma não tão interessante. Ao contrário de Kirby's Dream Land, que introduz inimigos novos, armadilhas novas e padrões de ataque novos para os chefes, esse jogo aqui, a única diferença do modo extra é que você rejoga o jogo inteiro com 3 pontinhos de vida. Bem sem graça, eu nem me importei em experimentar. Mas apesar dos problemas que eu citei, eu posso dizer com segurança: Kirby's Adventure é a sequência perfeita. Ele pega absolutamente tudo o que o primeiro jogo fez e expande bastante, introduzindo uma pilha de coisas novas e estabelecendo uma fórmula muito boa que seria reaplicada até os dias de hoje. Mesmo sendo velho, o seu gameplay ainda é super divertido e a sua apresentação é impecável para os padrões do NES. O que vocês estão vendo agora é um dos melhores jogos do Nintendinho e isso não é nem opinião minha. Pô, imagina se existisse uma versão atualizada desse jogo que corrigisse os problemas, ia ser muito da hora. Kirby's Nightmare in Dreamland. Não faço ideia do porquê deram esse nome e aposto que a maioria das pessoas que jogaram nem sabiam que isso aqui era um remake do Adventure. Mas ele é sim. Esse jogo foi lançado em 2002 como uma estratégia de marketing, afinal ele estava saindo junto com o anime do Kirby. Ah sim, Kirby teve o anime. Kirby, that's a name you should know. Kirby, he's the star of the show. He's more than you think, he's got maximum pink. Kirby's the one. O que? Se até F-Zero pode ter um desenho animado, então é claro que o nosso aspirador rosa ia ter também. Se chama Kirby Right Back at Ya. Right back at ya. Yeah. E se você está se perguntando se eu realmente me prestei para investir horas da minha vida assistindo todos os 100 episódios desse anime, então você tá certo, porque foi exatamente o que eu fiz. Mas isso é conversa para outra hora, vamos voltar para o tema principal. Eu não vi a mínima necessidade de fazer um vídeo inteiro separado só para falar desse remake, afinal ele é um remake, é o mesmo jogo de novo, só que com uma atualização nos gráficos, música e na física e controles do jogo. O Game Boy Advance é muito, muito mais poderoso que o Nintendinho, ou seja, nada de quedas bruscas de frame rate. Aqui o FPS é constante e graças a Deus o jogo agora está com uma física atualizada, então o Kirby é muito melhor de controlar aqui. Só para servir de exemplo, uma das minhas habilidades preferidas desse jogo é a espada. Ela tem um ataque giratório no meio do ar que é muito bom defensivamente. Mas no Kirby's Adventure, sempre que eu tento usar esse movimento ele parece uma roleta russa. Às vezes ele pega e às vezes ele falha na hora H por nenhuma razão. Já aqui nesse remake é filé, bem consistente e funciona que é uma maravilha. Ah, e aqui sim eu consigo usar a habilidade da bola direito. E eu ainda não gosto dela. Falando em habilidades, dá pra notar que agora cada uma dá ao Kirby um chapeuzinho característico, mudando a aparência dele um pouco. Isso foi uma das inovações tragas em um dos jogos anteriores, e como esse aqui veio depois, ele pôde implementar ela também. Só tem uma coisa que eu não sei bem explicar e é o fato de que por algum motivo estranho eles substituíram os minigames do jogo original. O Kirby do Velho Oeste ainda tá aqui, agora usando uma temática de samurai, mas fundamentalmente ainda é a mesma coisa, é só esperar um sinal sonoro e apertar o botão o mais rápido possível. Vamos lá, Kirby, respiração da gula, 50ª forma. Eu sou horrível nesse minigame.
O próximo é um jogo de corrida. Você mantém um botão pressionado para correr por esses trilhos e deixa de pressionar quando os trilhos ficarem pretos, para que assim não perca velocidade. Bomb Rally. Aperte o botão na hora certa para rebater a bomba e não deixe ela explodir em você. É basicamente batata quente. Quando você termina o jogo, naturalmente vai acabar liberando aquele modo extra que eu falei antes, e também um exclusivo Boss Rush Mode que não estava presente no jogo original. Mas o que eu quero mesmo falar sobre é o Meta Nightmare, um modo de jogo também exclusivo desse remake. Ele permite que você rejogue a aventura principal, só que agora com o Meta Knight. Ele usa as mesmas regras do modo extra, você só tem 3 barrinhas de HP e com o adicional de que aqui você não pode salvar. É uma forma muito interessante de jogar o jogo de novo. Como aqui você não é o Kirby, você não pode copiar habilidades e tem um moveset fixo, mas em compensação o Meta Knight tem vários ataques e é muito poderoso, deixando o jogo num ritmo bem mais rápido. Eu achei bem legalzinho e recomendo, mas vai ter que zerar o jogo de novo no modo extra se quiser liberar esse aqui. No geral, com todo esse conteúdo bônus, com toda a melhoria nos visuais e principalmente com os benefícios de um hardware mais potente, eu acho esse remake aqui a melhor forma de jogar Kirby's Adventure. Não que a versão original fique muito para trás, ela também é excelente e envelheceu bem em sua maior parte. A partir de hoje, eu vou estar montando um ranking no final de cada vídeo para falar qual a ordem que eu colocaria os jogos do menos bom ao melhor. Por enquanto ficaria assim. Kirby's Nightmare in Dreamland fica no primeiro lugar, seguido do Kirby's Adventure no segundo. Em último fica o Kirby's Dream Land, e eu já adianto que ele vai ficar aí permanentemente. É um bom jogo, longe de mim dizer o contrário, mas todos os que vieram depois são superiores e isso meio que já é um consenso entre os fãs. Por hoje é só e vejo vocês na próxima.